Meus cumprimentos ao presidente, deputado Dari Pagum, que preside a sessão nesse momento, aos deputados que ainda se encontram no plenário, aos funcionários da Casa e àqueles que nos assistem pela TV Assembleia. É curioso a gente discursar sobre a questão das composições feitas nas últimas eleições e falar sobre incoerência. A maior parte das composições feitas pelo Estado afora, a rigor, elas não apresentam coerência ideológica nenhuma. A maioria absoluta, tanto aqui na Grande Vitória, quanto pelo interior afora. Nós vimos composições entre o DEM e o PT, nós vimos composições entre o PSDB com o PSB, com o DEM, com não sei mais o que, todo tipo de composição, mostrando claramente que a questão da ideologia partidária, ela já deixou de ser algo significativo há muito tempo, infelizmente. Partidos políticos, eles existem teoricamente porque um grupo de pessoas que pensam mais ou menos semelhante, que tenham os mesmos propósitos, uma mesma ideologia, se juntam para defender isso, para defender essa ideologia, para defender esse pensamento, para defender essas metas, essas propostas. O Brasil, nós temos partidos, todos praticamente, altamente descaracterizados. Eu fico olhando, às vezes a internet é um bom laboratório para isso, no Facebook, pessoas que são do Partido Socialista Brasileiro criticando o socialismo. Então eu estou fazendo o quê num partido socialista se eu critico o socialismo? Então as pessoas sequer sabem o que significa efetivamente o nome do seu próprio partido, quiçá então conhecer algum tipo de programa ou que defendem esses partidos ou onde eles querem chegar. Nós vivenciamos no Brasil, na verdade, uma luta pelo poder a qualquer custo e não uma disputa pautada em programas claros e em ideologias claras. Até porque seria patético alguém afirmar que é possível existir mais de 30 ideologias diferentes, uma vez que nós temos mais de 30 partidos no Brasil e tem outros tantos, se eu não me engano, mais de 40 partidos pleiteando suas inscrições e aprovações no Tribunal Superior de Justiça. É impossível que isso ocorra e é impossível que a gente chegue em algum lugar com uma situação partidária como essa que nós vemos. Sobre a PEC 241, que eu tinha falado antes, é curioso, assim, a maioria dos deputados agora, e parece-me que vão votar na PEC 241, o governo já contabilizava 308 votos, mas com a possibilidade de chegar a 330, 380, e claro, nós acreditamos que esses mais de 300 que vão votar a favor da PEC, vão votar exclusivamente porque eles estão muito preocupados com o futuro da nação, que não houve nenhum tipo de troca ali com o governo, nem nada disso. Ontem eu via, e hoje os jornais repercutiram isso, que o presidente ofereceu um jantar, um regabofes ontem, ali em Brasília, para mais de 200 deputados, a maioria acompanhados de suas esposas. Então, nós estamos numa situação muito ruim no país. Para dar o exemplo, e eu acho que se está ruim, tem que estar ruim o tempo inteiro. Esse jantar é pago pelos cofres públicos. Então, um cafezinho não bastava, um chá, uma coisa assim. E aí,
aquilo que eu dizia antes, aonde é que fica o exemplo, efetivamente? É claro que talvez alguns estejam pensando, mas isso que você está falando é de uma forma simplória. Eu volto a afirmar aquilo que eu disse na primeira vez que eu estive aqui hoje, na fase das comunicações. O exemplo, ele precisa ser dado à sociedade. A sociedade que paga o pato o tempo inteiro, sobretudo os mais pobres, eles têm que olhar para cima e enxergar que realmente lá no topo, todo mundo está apertando o cinto, todo mundo está dando a sua contribuição, então nós aqui embaixo, também vamos dar a nossa contribuição. O problema é que não se enxerga isso. Como eu falei, às vezes pensa, mas por que o governo que prometeu reduzir de 33 para 17 ministérios não fez? Por que prometeu cortar 7 mil, 8 mil cargos comissionados, não fez? Porque não pode fazer. Porque o tal do presidencialismo de coalizão, que na verdade é um gigantesco balcão de negócio, não permite. As bancadas, seja lá de que partido for, para apoiar o governo, normalmente vão exigir cargos, vão exigir isso, vão exigir aquilo. Então o governo não pode cortar, porque se cortar, não governa. E assim, então, são os nossos homens públicos, que ao invés de pensar efetivamente a nação e pensar a sociedade, pensam primeiramente nos seus próprios interesses. Não há de se exigir da sociedade aquilo que ela não vê o exemplo vindo de cima. Como eu disse antes e volto a afirmar, é claro que estabelecer metas claras de gastos públicos, estabelecer limites para o gasto público é muito importante. Mas mais importante do que isso é o governo cortar na própria carne e dar o exemplo que não veio até agora. Regalias serão mantidas, altos salários serão mantidos, funcionários e cargos comissionados saindo pelo ladrão serão mantidos. Isso não mudará. Essa PEC, ela pode até estabelecer uma meta, um teto, mas ela não reduz os gastos existentes hoje. Os maus gastos existentes hoje não serão reduzidos. Eu não sou economista, mas a experiência que tenho como cidadão e como professor já me permite antever, e conhecendo a política brasileira, que nós muito rapidamente veremos que estas metas, ou melhor, esse teto de gastos, ele afetará apenas uma parte da população e, sobretudo, a parte mais pobre. Nós não veremos as regalias, nem do Congresso, nem do Judiciário, nem do Executivo, e nenhum dos 3 entes da Federação, nós não veremos isso efetivamente ser cortado. Nós vamos continuar vendo, sim, de agora para diante, falta de investimento na saúde, na educação e na segurança, com a desculpa o tempo inteiro de que não pode aumentar gastos, que tem que reduzir custos, mas não veremos ser cortado onde deveria. O Espírito Santo, que às vezes é apontado pela imprensa nacional como um exemplo e tal, a gente tem visto os cortes quase sempre na base. Nós não vemos na mesma proporção o corte no topo. Em nível nacional é exatamente isso que nós vemos agora. Nós não vimos corte nenhum no topo, mas agora nós veremos uma PEC sendo aprovada para limitar os gastos para os próximos 20 anos, sem que antes o governo realmente tenha cortado na carne, para dar exemplo à sociedade que realmente todo mundo está fazendo a sua parte, todo mundo está abrindo mão, todo mundo está apertando o cinto. Não é possível que a população, então, acredite que ela tem que fazer o sacrifício, se ela não vê esse sacrifício vindo do topo. Muito obrigado, senhor presidente.